Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola abrindo a semana. Estou aqui com os nossos comentaristas para a gente falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem o Cruzeiro tirou o Corinthians da Copa Libertadores, hein? Que coisa e que alegria para muita gente. Olha só, vamos falar também da saída do Thiago Escuro, diretor de futebol do Cruzeiro, das novidades. Marcelo Moreno, engatilhado, tá chegando. Vamos falar também das coisas do Galo, atualizar as informações do Galo dentro de instantes aqui nos Donos da Bola, tá? Já, já. Mas antes eu tenho um recado para você que financiou um carro, aí olha para o carnê, tem a impressão de estar pagando 2. Calma, calma. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com os telefones que estão na sua tela. Manda um WhatsApp aí, 99695-3077. Manda um WhatsApp de forma discreta, ninguém vai sacar que você está mandando. E faça um recálculo da sua dívida. Você financiou um carro, tem a impressão de estar pagando 2. Você já pagou um financiamento, quer saber se tem direito à restituição. Você entrou no cheque especial, gastou demais no cartão de crédito, não está conseguindo sair dessa dívida. Calma. O desespero não leva a lugar algum. Então, 99695-3077, um consultor altamente preparado está aguardando o seu contato. Você vai contar a sua história e a gente vai resolver o seu problema. Mas não espere mais. Entre em contato agora. E é muito legal saber que muita gente está comprando a nossa ideia e está fazendo contato. 99695-3077, chame agora e faça um recálculo da sua dívida, ok? A gente vai para um rápido intervalo. É lá e cá, na volta a gente já emenda com o Cruzeiro e Atlético aqui nos Donos da Bola. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. A chegada de 2017 merece ser comemorada em grande estilo. Hotel Fazenda, Réveillon, pacote 2 diárias para casal, Open Bar e Open Food, mais show de fogos e show com banda ao vivo. Guarapari, Cidade Saúde, Réveillon Praia do Morro, Pousada Silver Village. Pague 5 e fique 7 diárias até 4 pessoas. O que é melhor? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Venha fazer parte do melhor clube de férias do Brasil. Ligue agora e associe-se já. 3071-5757. Vou explicar o que é o padrão Toyota de um jeito bem simples. Alta qualidade no serviço, baixo custo de manutenção. Alta qualidade, baixo custo. Feirão de fábrica Toyota, de quinta a domingo no estacionamento do Supermercado Extra da Avenida Cristiano Machado. Etios Hatch X 1.3 manual e automático com preço de nota fiscal de fábrica e pagamos 100% tabela FIP no seu usado. Corolla GLI automático com preço de nota fiscal de fábrica e parcela de 799 no ciclo Toyota. Última oportunidade do ano, compre seu Toyota. O Alisson e o Bruno sabem como é importante escolher o parceiro certo para suas conquistas. E você, servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, não pode perder a oportunidade de escolher o seu melhor parceiro. Escolha o Banco do Brasil e tenha mais vantagens. Afinal, você tem direito de escolher o seu banco. Saiba mais em bb.com.br/servidorbh. Banco do Brasil, o seu melhor parceiro. Bate o sino pequenino, bate a campainha. Vem a tia, vem o primo, chega a sobrinha. Todo mundo quer um Natal forte e barato. No Apoio Mineiro você compra e enche o prato. Leite condensado Fazendeira, 395 gramas, 2,69. Pepsi 2 litros, 3,98. Coxa com sobrecoxa, quilo, 4,78. Ave Master Big Frango temperada, quilo, 6,99. Natal é no Apoio Mineiro, barato de verdade. Quando eu era pequena, eu sonhava ser comissária de bordo, depois engenheira e até chefe de cozinha. Aí eu cresci um pouquinho e só sonhava em ser médica. Seja qual for o seu sonho, é fundamental ter oportunidade para realizá-lo. Por isso, o Ministério da Educação está investindo mais de 8 bilhões de reais para garantir a renovação de 1.500.000 contratos do FIES. Assim, cada vez mais brasileiros poderão ingressar no ensino superior. Fique atento, a renovação do FIES vai até o dia 15 de dezembro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida.
Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Nesse Natal, os lojistas do Portal prepararam uma condição especial para você. Compre seu seminovo agora e só comece a pagar daqui a 45 dias. São mais de 1.000 veículos à sua escolha e com entrega imediata. Venha, aproveite e passe o Natal de carro novo. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Cinto de segurança, salva vidas. Muito bem, estamos de volta. Olha só, o Cruzeiro encerrou o ano com uma vitória e uma atuação de gala do grande Robinho, o time classificado para a Sul-Americana, deixou o Corinthians de fora, que tristeza que eu tô, de fora da Libertadores. Melhores momentos na tela, comentaristas, falam aqui, Eduardo Panzi, boa tarde, Edu. Que partidaça do Robinho, cara. Mais uma, né? Mais uma. Mais uma, boa tarde a todos. O Robinho, ele não fez esse grande jogo. Ele fez vários grandes jogos com a camisa do Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, são 11 assistências desde que ele chegou. E muitas delas em jogos importantes, gols em jogos importantes. Ele termina o ano sendo o jogador mais importante do Cruzeiro. Para mim, ao lado do Arrascaeta. O Arrascaeta foi ao longo do ano. Aí a gente computa Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. O Robinho chegou depois, em pouco tempo de clube, ele conseguiu mais do que quase todos do elenco. Aí fica com o Arrascaeta, que também fez um grande jogo ontem. E não deu outra, né? Aquilo que a gente falava na semana passada. Vai ser um jogo com muitos gols. Porque o Corinthians em aberto, joga pela vaga na Libertadores, o Cruzeiro também, por jogar em casa, não vai ficar fechado esperando o Corinthians, e acabou sendo um jogo de muitos gols. Foram 5 gols, poderia ter sido mais, mas a atuação do Robinho realmente chamou atenção, porque ele participou de todos. E numa grande tarde. Agora, Everton, é muito pouco para o Cruzeiro em 2016, né? Ficar, que grande atuação... grande jogo diante do Corinthians, só que o ano de 2016 do Cruzeiro foi uma grande decepção, o ano termina numa grande decepção, porque... Depois de um 2015 também trágico, né? Pois são 2 anos seguidos de decepção para o torcedor cruzeirense, de trabalhos ruins da diretoria do Cruzeiro, de equívocos da diretoria do Cruzeiro, esse ano muitos equívocos, o ano passado acabou terminando o ano prejudicado pela saída do Mano Menezes. E eu vou falar, deu sorte do Mano ter voltado esse ano, ter saído do futebol chinês, porque se não tem um Mano aí, poderia ter sido mais desesperadora a situação do Cruzeiro, porque passa muito pela volta do Mano Menezes, a recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Claro que algumas contratações acertadas na segunda janela, o Robinho é uma delas, o Rafael Sobis, que ontem, jogando mais na dele, fez uma boa partida, o Ábila, mesmo terminando o ano na reserva, mas foi um jogador importante nessa reta final do Cruzeiro. A segunda janela de diretoria acabou acertando, mas no desespero de ter que contratar mesmo. Abriu o cofre, a gente precisa, o que, por exemplo, a diretoria do Inter não fez. Segurou e caiu. A diretoria do Cruzeiro ligou o alerta mais cedo. Agora, é uma grande decepção, um ano muito ruim do Cruzeiro, nem a final do Campeonato Mineiro novamente. Tem que pensar e perde o seu diretor de futebol ou abre mão do seu diretor de futebol no momento que mais precisa de um diretor de futebol, que é essa entre-safra aí de anos, sai 2016, entre 2017, precisa contratar, precisa dispensar, e a figura do diretor de futebol é muito importante. Eu espero que o Cruzeiro anuncie, no máximo até amanhã, o novo diretor de futebol, porque é uma peça-chave. Você tem alguma informação, Eduardo? Não tem. Você acha que tem algum nome que você entende como importante, ou como que pudesse somar? Everton, é complicado. Não tem. Hoje eu ouvi Alexandre Faria, um diretor que está no Vila Nova agora. Aí fala, mas o cara é desconhecido. O Alexandre Matos, quando assumiu, estava no América. Hoje me sopraram até o nome do Gotardo. O Popó falou que agora há pouco falou dele, né, em outras vezes. Anderson Barros, que é diretor de futebol do Vitória, da Bahia. Aquele já falaram um monte de também que foi do Flamengo. Falar do Tinga. Que é o considerado mito, né? Caiu. Você lembra que a gente, sexta-feira, ele também foi falado. Falou de uma entrevista coletiva que a diretoria daria na segunda ou na terça. Provavelmente seria para anunciar a saída do Thiago Escuro. Agora, se tiver essa coletiva ainda, que seja para anunciar o novo diretor, porque precisa de um diretor de futebol. O Gustavo Vieira, que era de São Paulo, ele chegou antes ele esteve aí, né, enviou o tal do currículo aí para o Bruno Vicentim e tal, disputou, né, com a vaga com o Thiago Escuro. Será que pode ser ele também? Enfim, os nomes que aparecem até agora são esses aí. Agora, no início da semana passada, nós falávamos, nós recebemos uma informação
de que o Thiago Escuro pediria demissão do Cruzeiro, no início da semana passada. Aí fiz contato com o Thiago Escuro, e o Thiago Escuro disse para mim, não procede, é uma heresia, vou continuar. O planejamento de 2017 está sendo feito agora aqui na Toca, estamos reunidos eu, Pedrinho, Mano, fazendo o planejamento do próximo ano. Bom, mas de repente, a informação que eu recebi é de que ele pediria demissão. Depois a informação foi de que o clube o demitiria. Por isso que é importante o clube se pronunciar. O que aconteceu? Exatamente, e acabou saindo. E né? o trabalho dele foi muito ruim também. Aí falam que teve um entrever entre ele e o presidente, com o negócio do Marcelo Moreno, que o presidente atravessou o negócio, decidiu por ele próprio e tal. Enfim, a gente não sabe. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, vai fazer falta? Não. Boa tarde, Mara. Boa tarde para todo mundo. Ele falou, e na apuração dos nossos companheiros da ESPN, que há um mês atrás ele levou a demissão ao presidente Gilvânio Pinto Tavares, e aí, pelo momento que o Cruzeiro atravessava, ainda havia necessidade de uma definição até de posicionamento em termos de campeonato brasileiro, se segurou essa história, e que o motivo seria a ausência de autonomia que ele não teve nas decisões. Ou seja, havia muita influência de outros diretores do Cruzeiro, do próprio presidente Gilvânio Pinto Tavares. Eu sei que nesse momento o Cruzeiro diz assim, não temos que dar muitas satisfações. Tem sim, a torcida sofreu e sofreu muito com essa temporada, com todos os erros que aconteceram. Ontem o Bruno Vicente soltou uma carta pedindo desculpas pelo momento, dizendo que vai ser diferente, que é um outro tipo de compromisso. Eu acho o seguinte, a gente tem que aprender com os erros. O Cruzeiro já havia errado em 2015 muito e continuou errando em 2016. As desculpas são válidas no momento em que é um ano político, ele até se refere a isso, né? Talvez o que pese mais nesse momento é que 2017 é um ano em que a política do Cruzeiro vai estar muito acirrada, com voltas, possibilidades, uma série de coisas, mas eu acho o seguinte, gente, o clube, a instituição tem que ser colocada em primeiro plano sempre, independentemente de quem seja a oposição, independentemente de quem seja a situação, de qual seja o momento que o Cruzeiro atravessa. Acho extremamente perigoso, o Cruzeiro vem aí há 2 anos já nessa dificuldade em termos de campeonato brasileiro, em termos de contratações, definições de treinadores, né? O Mano, como o Edu disse, chegou para salvar a pátria, que se não fosse ele, só Deus sabe o que ia acontecer. Então, isso tudo serve para que a consciência para 2017 seja diferente. E acho que essa consciência para 2017 passa, sim, por um diretor de futebol. A gente já falou da importância que tem uma ligação entre o treinador, entre a diretoria, principalmente se é realmente do jeito que o Thiago Escuro pinta a história, né? Que seja essa ausência de autonomia. Quem é que decide, quem é que manda, quem é que fala? Óbvio que tem uma palavra final. Essa palavra final sempre é do principal mandante, que no caso é o presidente Gilvânio Pinto Tavares. Mas os argumentos, as relações, elas têm que acontecer. Eu não acredito muito, Everton, nessa história. Lógico que o cara leva 3, 4 nomes, esse não dá, esse não dá, blá. Só que você tem que ter argumento para reverter a história. Quem é esse diretor de futebol que tem argumento para estar de frente com o presidente e tentar mudar aquilo que o presidente não acredita? Ele tem que provar por A mais B. Não, e através de números também. De números, de história. E, gente, eu não penso o Cruzeiro a não ser passando por uma grande qualificação. Eu não penso o Cruzeiro a não ser com grandes jogadores. Porque é assim. É um clube que se tornou isso, é um clube que tem que ter esse tipo de situação. É um clube de grandes jogadores. Se você pegar, olhando tudo que a gente viu, encerrando no último jogo e tal, você tira quantos jogadores desse grupo que está aí que podem realmente fazer diferença? Eu acho que esse tem que ser o pensamento. O medo que eu tenho é que muita gente diz que, de fato, o presidente Gilvânio Pinto Tavares é um tanto quanto intransigente e tal, difícil, eu não convivo, não sei. Mas tem muito presidente difícil, trabalhar com o Calil não é fácil, trabalhar com o Nepomuceno não é fácil. Mas o que eu ia dizer, eu acho importante também que o diretor de futebol, no caso, o Thiago Escuro, mas demorou 1 ano para saber, para ver que o presidente era tudo isso, que era difícil e tal. Demorou 1 ano para notar que era difícil trabalhar ali, porque ele não comprava as ideias do diretor. Então, há muito tempo. E o Cruzeiro correndo risco de ser rebaixado diante de problemas internos, que pelo menos são as informações que chegam. Sim. Né? Da apuração de vários companheiros. E aí eu vou perguntar para você, Ídolo, ano que vem, ano de eleição no Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro tem muito que tirar desse ano
de turbulência política no internacional, que culminou com o rebaixamento do Colorado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que sim, né? Não pode repetir os mesmos erros. Agora, eu acho que é o seguinte, analisar se o trabalho do Thiago Escuro foi bom ou ruim é uma coisa. Agora, para mim, ele pediu demissão. Há 2 semanas mais ou menos... Ele pediu demissão, então? Há 2 semanas mais ou menos, eu conversei com uma pessoa importante do Cruzeiro, que estava me falando sobre o planejamento do ano que vem, e até elogiava o trabalho do Thiago Escuro, e em determinado momento falou se ele aguentar ficar muito tempo no Cruzeiro. Então, essa frase para mim foi muito marcante, não deu um prazo, não falou que ia pedir demissão, mas eu acho até mais emblemático do que necessariamente dizer, vai pedir demissão aqui, ali, porque mostrava o contexto de cara que estava sendo muito desprestigiado lá dentro, que estava difícil para ele lidar com certas situações. Então, eu acho que ele fez certo de pedir para sair. As informações que eu tenho ali as coisas que ele vivia, né? Você vai marcar uma reunião com o jogador, chega para negociar com o jogador e outra pessoa do clube já fez uma proposta, já teve uma reunião seria o presidente? Sem avisar o Thiago Escuro, não só o presidente. Sem avisar o Thiago Escuro, até poderia conversar, mas sem ter o mínimo de zelo de avisar, de expor o cara a ir lá e fazer uma proposta, até um valor diferente do que a que outra pessoa do clube já tinha realizado para ele. Eu já falo aqui há algum tempo, desde o início do ano, que ele sugeriu alguns jogadores e acabou não acontecendo. Enfim, acho que uma soma de coisas, né? Essa história de sugerir jogadores e eles não virem, talvez tenha sido o embrião. E no final do ano, essa bagunça maior, né? Essa história da reunião, por exemplo... Isso que você está falando aí é bizarro. É inconcebível no clube do tamanho do Cruzeiro. Mas aí por isso que eu sinceramente... O diretor marca a reunião com fulano, sendo que o outro já tinha oferecido. Eu acho que há uma predisposição, assim, de ir contra o Thiago Escuro, assim, em geral, de boa parte da imprensa, que eu sinceramente não entendo muito. Eu não estou nem falando que o trabalho foi bom, mas... olha o motivo, gente. Isso é uma bagunça do clube, isso não é culpa do cara, não. Nesse ponto que você falou, ele tem total razão. Pra mim, ele fez... Inclusive, quando eu falava isso, ele sugere alguns jogadores e o clube acaba não trazendo. Várias pessoas falavam, não, por que ele não pede demissão, então? Aí o cara pediu agora, essas mesmas pessoas estão tipo assim, querendo arrumar... Você sugerir jogador e o clube não trazer, é uma coisa normal que acontece em qualquer lugar. Normal, e ele sabe... mas a linha é tênue, né? A linha é tênue, né? Isso não é uma coisa necessariamente mensurável. O que você falou claro que é normal em alguma medida. Agora, uma hora você vai pedindo, você vai bater na cara na porta, você vai vendo uma coisa é discordar de um outro jogador, de falar não para um ou outro por causa de um planejamento. Outra é você ver que quase que a essência do seu planejamento é completamente diferente do planejamento da diretoria, que na essência você quer um tipo de jogador, que você quer um planejamento maior, jogadores mais caros talvez, um clube mais forte, e a diretoria quer um tipo de planejamento completamente diferente. E isso aconteceu inclusive com o Alexandre Matos. Mas que o motivo também da saída do Alexandre Matos. Mas isso aí que você falou dele marcar uma reunião com o empresário do jogador ou com o jogador. Com o jogador, marcar um almoço com o jogador, chega lá, faz uma proposta, cara, não, mas eu já tive a proposta lá e o valor é maior. E o outro diretor que fez isso não passou para ele vai com a cara de tacho. Ele deve ter se sentido o perfeito palhaço na frente do jogador ou dos jogadores que ele teve esse tipo de reunião. Então, uma zona num clube do tamanho do Cruzeiro. Só que aí momento, é o seguinte, a minha dúvida é essa. Em que momento o Thiago Escuro notou que as coisas do clube eram difíceis? Agora, na reta final? Não acredito. Quando ele foi contratado, falaram o quê para ele? Em que momento que foi que ele chegou e falou assim, gente, não é nada disso, tal. Aí não é nada disso, tal, vou embora. Não, e outra coisa, é a minha história. E outra coisa, olha o risco que o Thiago Escuro, o primeiro grande clube que o Thiago Escuro pegou é o Cruzeiro. Claro. Então não dá também para apontar e dizer, não, esse é o cara. Não é. Não. Ele está começando uma carreira muito bem intencionado, as pessoas elogiam muito, quem trabalha com ele, o Mano, inclusive, aquele dia que nós entrevistamos, o Mano elogiou muito o Thiago, ponto. Agora, olha o risco que o Thiago Escuro correu. O risco que o Cruzeiro correu. Porque, o Cruzeiro, ele levava os nomes, a diretoria não comprava. Ele levava, a diretoria não comprava. Aí ele trouxe Gino, Pisano e Companhia Limitada. E quase jogou o ano e a história do Cruzeiro no rabo. Mas foi ele que trouxe? Aí
Mas Edmara, nós vamos também ficar tirando toda a culpa dele? Não, eu não estou então ele tinha que ter chegado. É uma bagunça. Mas ele tinha que ter chegado lá atrás e dito então o seguinte: olha, não dá para continuar aqui, porque todos os nomes que eu estou sugerindo, a diretoria não compra, o presidente não compra, e eu não só estou conseguindo trazer isso aí que vocês estão vendo. Por mais que o trabalho do diretor de futebol tenha sua importância, futebol tem uns modismos também, nem se até outro dia não existia, né? Agora parece que é a salvação da lavoura. Eu não estou dizendo que o cargo não é importante, o Cruzeiro não deve ter diretor de futebol, não. Deve sim. Mas também não é que é o cargo mais importante do mundo. E eu estou dizendo isso porque, por mais que tenha sim sua relevância, eu estou para te dizer o seguinte: eu tenho informação que o Cruzeiro esse ano vai contratar mais, que o Gilvan viu a que ele fez nos últimos tempos e que vai querer fazer um último ano melhor, que vai gastar mais, e não duvide de o time ficar mais forte, o Thiago Escuro sair e o povo falar, tá vendo? E não adiantava nada. Mas a diferença, gente, é que é muito mais importante, o presidente está a fim de gastar ou não? O presidente e a disposição e assinar o cheque acaba fazendo muito mais diferença do que o cara ali querendo planejar alguma coisa. Então, com ou sem diretor de futebol, Mas sem diretor de futebol, o Cruzeiro sofreu demais. Mas não foi por causa só da falta de diretor de futebol. Quando não tem o diretor, quem vai exercer a função? Normalmente era o supervisor, mas ele não tem esse poder todo. E nós vimos aí que sem diretor, o que é melhor? Você ter um diretor de futebol com um presidente que não assina o cheque, que não quer contratar ninguém, ou você não ter com o presidente que chega lá e ele mesmo contrata e dá muito dinheiro. Tem muito mais possibilidade de você formar um time mais forte na segunda opção. Porque o dinheiro no futebol é tudo, assim, né? É muito mais importante para você contratar. Não sei se ele vai contratar certo com dinheiro, mas ele vai investir mais. Né? Aí, se der certo, muita gente vai apontar o dedo. Eu já estou vislumbrando uma possível injustiça com o Thiago Escuro. Porque com o dinheiro vai acontecer muita coisa, vai falar, tá vendo, não faz diferença nenhuma. Mas você não sabe como é que seria se ele tivesse aí com o presidente. Mas você não acha que é mérito também do diretor de futebol conseguir fazer com que o presidente compre as ideias dele? Claro que tem relevância. Ele não perguntou pro presidente quanto o senhor tem para gastar, o senhor vai gastar, a gente vai contratar o quê? Isso é planejamento. E aí, tá bom. Então, se o Gilvan falou para ele o que era uma realidade, eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar, não sei o quê, ele tinha consciência do que estava acontecendo. E já está começando mal com o dinheiro. Se trouxer o Marcelo Moreno, já está começando mal. Né? A torcida xinga, o cara acha que é extremamente simplório, acha que futebol é só, ele é legal, a gente é ídolo e tal. Olha o que ele ganha lá fora e uma coisa é baixar. Vocês acham que ele vai baixar 90% do salário dele para vir aqui? Quanto ele ganha lá? Tem alguma informação? Ele ganha mais de 1 milhão lá. Quase 1,5 milhão. Então, assim... se baixar pela metade, 700, 800 mil para Marcelo Moreno é um valor aceitável? Claro que é muito. Então, assim, o Cruzeiro já está fazendo um negócio errado aí. Então tudo indica que ele venha mesmo. O presidente deixou bem ontem na entrevista. Até aliás, temos aspas dele aí, Edmar. Você pode até ajudar. Pois é, ontem na entrevista... Põe na tela aí, por gentileza, a entrevista que o presidente deu para o Super Esportes. E para o Super Esportes. Aqui, aí embaixo ele põe, tem aspas dele, não existe falta de autonomia. A gente contratou o Thiago, ele trabalhou muito, tem muita competência. Mas Cruzeiro e Thiago chegaram a uma conclusão de que o melhor era mudar. Ele só fica o restante dessa semana, não tem mais função no Cruzeiro, foi um acerto amigável, afirmou em entrevista a Rádio Itatiaia, a Rádio Globo, e essa matéria está no Super Esporte. Tem mais uma, tem mais aspas aqui. Mas o Marcelo Moreno, ele deixou bem assim no ar. Está no final ali. O Cruzeiro é sempre grande demais, problemático para resolver as coisas, mas já temos um nome no momento certo, nós vamos revelar para a Marcelo Moreno está no último coisa aqui. Tem a história do Marcelo Moreno também, se puder... colocar na tela. Isso aí foi em relação ao novo diretor de futebol. Pode mostrar, que tá aí, ó. O Marcelo Moreno é um bom jogador, sempre passou pelo Cruzeiro, mostrou que tem condições de jogar pelo Cruzeiro. Estava bem na China e a gente sabe disso. Se tiver chance, a gente pode trazer de volta sim, sem dúvida, disse o presidente Ivan de Pinho Tavares. Me parece alguma coisa conversada já. Todo clube grande precisa de investidor também. E se você juntar 2 mais 2, a gente lembra que teve uma Kizumba Supermercados BH, Cruzeiro, o supermercado soltou nota oficial. Mas aí foi o departamento comercial. Mas teve uma Kizumba. Sim, mas não é Gilvan, e agora parece que as arestas foram paradas. Sim, o Pedrinho estava na reunião semana passada. E o Atlético já teve o dele, o Palmeiras tem o Paulo Nobre, o Cruzeiro tem o Pedrinho, todo mundo sabe disso. E se em algum momento teve uma Kizumba e se afastou, claro que fica sem o cara ali para investir. Se está de volta agora, vai ter capilé para investir. Agora, eu acho que a figura do diretor de futebol
futebol é importante. Pelo que o Gilvan falou, já tem o nome, deve ser anunciado mais tardar essa semana, porque o Edson lembrou bem. Quando o Matos saiu e o Cruzeiro passou um período sem diretor, foi um desastre. Foi um desastre total. Valdir Barbosa, Beneci, Gilvan, Botinocão. Cada um fazia uma coisa, cada um dava entrevista, um dava uma de manhã, outro à tarde, outro à noite, e no dia seguinte não via ninguém que os três falou, mas vinha o outro, foi uma bagunça absurda o Cruzeiro, que não se repita desse ano para o ano que vem. Muito bem, então tá aí, problemas, né? O Cruzeiro que, até semana passada, quando o Thiago Escuro me disse que já estava planejando 2017, aí eu olhei, bom, há um planejamento feito pelo Thiago, o Pedrinho está na mesa, sinal de que está entrando dinheiro. Isso. O Mano participa da reunião, ótimo. Então o Cruzeiro vai mudar da água para o vinho da temporada 2016 para a temporada do ano que vem. Só que, de repente, em questão de dias, azedou a garapa tudo de novo. Só uma coisa sobre o Pedrinho e tal. Sabe, eu acho que tem que rolar também um pouco de transparência, né? Eu não sei. Tá estranho. O presidente do Cruzeiro quase não fala e quando fala é a mesma coisa que não falar, porque essa declaração aí é extremamente protocolar, né? Não estou nem dizendo que está errado, mas não acrescentou nada. Isso é um papo, né? Vamos falar a verdade, né? Sim, não. Claro que ou um quis sair, ou outro quis sair, sabe? A minha informação é que o coisa quis sair. Eu acho que acrescentou que ele fala que já tem um nome. Se demorar 15 dias... eu tô falando na saída, tô falando com relação à saída. Porque se ele demorar 15 dias para anunciar, ele mentiu nessa entrevista. Porque se já tem um nome, já fala hoje ou amanhã. Mas isso de mas não aí, falar às vezes, a ele verdade... quer dizer que tem um nome no sentido de o clube escolher, né? Não necessariamente a negociação já está encaminhada. Agora, com relação ao Pedrinho do Supermercados BH, eu não acho que em nenhum momento o Pedrinho foi para o Cruzeiro o que o Paulo Nobre foi para o Palmeiras e esses outros exemplos que você deu, não. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Não, eu sei, mas o que eu estou... Assim, que ele investe, todo mundo sabe que ele investe. Mas investe... A gente sabe que o Sob está aí por causa dele. Calma, mas investe no Cruzeiro, aí investe no Atlético também, aí a torcida do Atlético, em determinado momento, fez algumas manifestações de que não ia mais comprar lá, essa rivalidade que aqui é muito forte. Aí ele afina. Aí passa, não vou mexer muito com isso. Então, assim, não estou criticando, não, porque ele não tem obrigação nenhuma de mexer com futebol. A empresa dele é outra coisa. Mas ele é um investidor, ele investe naquilo que dá retorno para ele. Seja, e isso você tem que entender. É Cruzeiro, é Atlético, é interior, sei lá o que, ele é investidor. O que eu estou querendo falar é o seguinte, ele não é um parceiro do Cruzeiro fixo, assim, só mas como ele estava participando, então, da reunião semana passada? Porque tem algum negócio ele nunca foi um parceiro, assim... O BMG, quando começou a patrocinar futebol, não patrocinou os dois, né? Ele é cruzeirense, todo mundo sabe. Mas ele nunca abraçou a causa no sentido assim, fixo, mais amplo, de ficar, tipo essas parcerias mais fixas assim no futebol, de realmente um milionário, um bilionário, sei lá, investir milhões em um clube e ser um parceiro de um clube. Mas a gente né? sabe. Ele investe um pouco no Cruzeiro, aí vai lá e investe no Atlético, aí depois, não vou investir no Cruzeiro, mas estudo. Não é uma coisa fixa, duradoura, só no Cruzeiro. É diferente dos exemplos que você sabe deu. Que o BMG afagava mais o Atlético, ou afaga ainda, e o Supermercado BH, na pessoa do Pedrinho, afaga o Cruzeiro também, porque ele é um grande cruzeirense e o Ricardo é um grande Nós vamos falar durante a semana, temos muito para falar do Cruzeiro, muita coisa para falar do Cruzeiro, mas é importante também a gente, claro, né, hoje as notícias do Cruzeiro são mais calientes e por isso não tem problema. Agora, no Atlético, não, mas no Atlético a gente tem algumas informações, parece, né, que o Júnior Urso tem propostas aí, não sei se vai ficar. A questão do Bruno Rodrigo. Se o Bruno Rodrigo parece que, de fato, no Cruzeiro ele não joga na próxima temporada. A despedida né? foi. Parece não joga. Não, mas é que você sabe como é que é, né, Eduardo? Depois que o Thiago Escuro falou, eu fico, e 3 dias depois, eu não posso falar que está tudo certo. Tá com Verdade. Mas Bruno Rodrigo seria um bom nome para o Atlético, depois que saíram Ed Carlos, Ronaldo, Emoção, Conceição? Raciocina comigo. O Atlético tem Leonardo Silva e Gabriel. E Eraso hoje. Saíram Ed Carlos... Tem o Gesiel, possivelmente vai sair o Ronaldo Conceição. O Bruno Rodrigo não é muito melhor do que o Ronaldo Conceição, Ed Carlos e Gesiel? Sim. Eu acho ele muito melhor que esses três. E ele está saindo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem o Dedé, que é um grande jogador, tem o Léo, que é um baita zagueiro, tem o Manuel, que é um baita zagueiro, e trouxe um zagueiro da seleção equatoriana, que é o Caicedo. O Bruno Rodrigo é pior que esse? Não sei. Eu acho o Bruno Rodrigo muito bom. Falei aqui semana passada que entre Léo e ele eu ficaria com o Bruno Rodrigo.
Essa temporada ele foi mal, mas o time do Cruzeiro foi mal. Ele foi muito prejudicado porque ele jogou mais que os outros. Agora, você pega 13 e 14, em determinados momentos, ele era melhor que o Dedé. Sim, ele era mais importante isso aqui, que o Dedé. inclusive. Ele não desaprendeu, ele fez uma temporada ruim. Eu acho que qualquer time que contratar o Bruno Rodrigo vai tá bem servido de zagueiro. Para titular ou não, não sei. Se o Atlético contratar, o Corinthians também começou a falar nele, é sim uma boa contratação, é um bom zagueiro, e esses nomes que eu citei, ele é muito melhor que eles. Você tem um Bruno Rodrigo e abrir mão de Ed Carlos, o Gesiel, que é garoto ainda, pode ser um grande zagueiro, pode vir a ser. E o Ronaldão, emoção, pá, pelo amor de Deus, o Bruno Rodrigo é muito mais zagueiro. Há umas duas semanas, mais ou menos, o Fernando Martins Miguel, lá do Globoesporte.com, soprou essa informação do Bruno Rodrigo. Falou, ó, tô achando que o Bruno Rodrigo pode pintar no Atlético. Tô apurando, para lá, comentou comigo. É óbvio que eu tenho autorização dele para falar isso aqui. E aí a coisa começou depois a ganhar uma certa força nas redes sociais e tal. O Atlético não confirma, o jogador não confirma, ninguém fala nada. Agora, Dimara, pode ser um bom nome para o Atlético, que vai disputar a Libertadores ano que vem? Acho que é um bom nome, acho que para a composição de grupo é excelente, acho que é um setor que o Atlético precisa se reforçar muito, não pode ser o único zagueiro ao Atlético contratar, isso de jeito nenhum, e acho que ele não é o zagueiro que o presidente Daniel Nepomuceno disse que estava contratando, acho que esse zagueiro que o presidente se referiu é um cara que vai chegar mesmo para ser titular, e até porque as contratações do Atlético, elas têm que ser o cara que chega e resolve ali. É onde está faltando, resolve. É para chegar e resolver. Porque ele fez no ataque, ele tem que fazer na defesa. Ele tem que fazer na defesa e ele sabe disso. O que fez com que o Atlético não chegasse a lugar nenhum esse ano? Porque também não chegou, né? Quarto, não sei o que, eliminado da Libertadores, da Copa, também não chegou. Não. Mas aqui, foi menos do que o elenco indicado. Exato, para aquilo tudo que o Atlético se propôs efetivamente, qual que foi o título? Não, mas isso não é de chegar no lugar nenhum. Não, mas não transforma um ano num desastre. Não é um desastre, mas é um ano questionável. Foi menos do que o elenco indicava. Sim, é um ano questionável. Ficar 18 pontos atrás do Palmeiras é questionável. Para o tipo de trabalho... 18 pontos. A Copa do Brasil penou para chegar na final. Então, é decepcionante. É claro que é. Você não ganhou um estadual. É decepcionante também. Então, quer dizer, claro o dinheiro que foi gasto... Não é um lixo de ano, mas foi decepcionante. Eu não posso acreditar que o presidente Daniel Nepomuceno olha no espelho pela manhã. Mas não, ele mesmo até disse que foi legal o ano. Mas decepcionante é uma coisa, não chegar a lugar nenhum é outra. Isso. Não, chegou. Mas, gente, chegou a Libertadores e tal. Mas títulos todos. Mas G38, né? G38. Mas ele não foi em quarto lugar. Eu sei que enxergar o copo meio cheio, meio vazio e tal, negócio subjetivo e tal. Mas acho que da mesma forma que a gente fala que espera muito o Cruzeiro, a gente também espera muito do Atlético. E acho que os últimos anos mostraram isso pra gente. Quando um foi campeão da Libertadores, o outro foi campeão brasileiro, um foi campeão da Copa do Brasil, outro brasileiro. Acho que é isso que a gente espera dos times mineiros e acho que a gente não pode se contentar com pouco. Acho que pelo tipo de elenco que o Atlético tem, pelo que ele apresentou, pelo investimento, pelo gasto, pelo que foi feito, foi pouco onde o Atlético chegou. Uma coisa é você exigir de um time que não tinha uma qualificação. Outra coisa é você exigir de uma equipe que tinha qualificação. E, obviamente, passou pelo setor defensivo. E é, neste momento, onde o Atlético precisa se reforçar. Tanto é verdade que o presidente falou em volante e falou em zagueiro, que são as partes do tal do setor que ele precisa. Então, acho que o Bruno Rodrigo vem nesse histórico, acho que é um bom reforço ali para trás. Só que precisa de um outro zagueiro com potencial. E mais, a gente não sabe o que vai acontecer com alguns jogadores do Atlético que tiveram uma valorização e passa, assim, pela questão do próprio Lucas Prato. Quem está na frente vai merecer uma avaliação melhor. Os que entraram, a gente falou muito de um contexto de grupo, de composição. Essa avaliação específica, Cleiton, os outros jogadores que estiveram por ali e circularam nesse grupo que transformou tanto e que teve tantas opções, claro que tiveram as questões das contusões, mas esses todos também têm que ser avaliados. Então, se você quer mesmo formar um grupo para ser campeão, efetivamente, para chegar, quando eu digo chegar a algum lugar, é chegar a título. É isto que o Atlético precisa, título. Esse título do brasileiro que ele persegue há tanto tempo, desde 71, e essas histórias todas, você precisa ter esse equilíbrio. O Atlético hoje não tem esse equilíbrio. Eu não sei de onde me sopraram uma informação de que lá em São Paulo, algum colega da imprensa disse que o Roger teria indicado o Douglas
meia do Grêmio, o Elias, volante. Isso. E tal, Teve essa eu história, lamento, sim. não você sabe quem foi que soltou essa lá? Eu lamento, mas teve, sim. Teve diz essa que ele indicou. É óbvio que o Roger já indicou jogadores, claro, né? que ele conhece, que são do contexto dele, que estão passando por uma avaliação da diretoria. Ainda tem aí o Rodrigo Dourado lá no Inter também, que o Rodrigo Dourado não vai jogar no Inter ano que vem. Deixa eu chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para a sequência dos donos da bola. Não sai daí, 2 minutinhos só, até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. Nesse Natal, os lojistas do Portal prepararam uma condição especial para você. Compre seu seminovo agora e só comece a pagar daqui a 45 dias. São mais de 1.000 veículos à sua escolha e com entrega imediata. Venha, aproveite e passe o Natal de carro novo. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Cinco segurança, salva vidas. Em todo presente mora o sorriso, a vontade de estar perto. Em todo presente mora a emoção do encontro, uma declaração de amor. Em todo presente mora o desejo de um Feliz Natal. No Natal do BH Shopping, com R$500 em compras, você ganha um Panetone Havana e um cupom para o sorteio de 2 Jeep Compass. BH Shopping, o shopping de BH. Atenção! A MRV comunica, em caráter de urgência, uma alteração no Programa Habitacional Federal que vai beneficiar diretamente e definitivamente você. Se você tem renda familiar a partir de R$ 1.500, seus subsídios acabam de aumentar para até R$35 mil. É a sua chance de ter a qualidade, o lazer e a localização de um MRV com até R$35 mil de desconto. Mas são poucas unidades. Não deixe para amanhã. Contate imediatamente a MRV no 4004-9000. Guanabara, grandes atrações pra você! Do Skyfall, Mirage, Castelo do Terror, Parque Guanabara, uma experiência grandiosa! Nesse domingo, a APA e o Minas Capiuá Sul de Minas vão deixar o sinal verde para sua sorte. Congestionamento aqui só se for de prêmios. Um Onix, um HB20, 4 CG 125. Tudo isso no quarto prêmio. Mais 2 CG 125 no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. E 20 prêmios de R$1.000. Minas Capiuá é dupla chance e é só para o sul de Minas. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Apoio Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência e ainda concorre a valiosos prêmios. A chegada de 2017 merece ser comemorada em grande estilo. Hotel Fazenda, Réveillon, pacote 2 diárias para casal, Open Bar e Open Food, mais show de fogos e show com banda ao vivo. Guarapari, Cidade Saúde, Réveillon Praia do Morro, Pousada Silver Village. Pague 5 e fique 7 diárias até 4 pessoas. O que é melhor? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Venha fazer parte do melhor clube de férias do Brasil. Ligue agora e associe-se já. 3071-5757. Muito bem, muito bem. Ó, pessoal, deixa eu mandar um abraço pro Grande Rui, o homem serralheiro, doutor Leonardo Pio, lá de Divinópolis, nosso delegadão lá, grande abraço, grande atleticano. Abraço pro Jade Medeiros também, toda a rapaziada ligada aqui nos Donos da Bola. Muito obrigado pela audiência. O tempo é exíguo e o tempo se foi. Amanhã a gente volta, tem muita coisa ainda para ser discutida, não é? Essa semana que pode pintar novidades no Atlético, no Cruzeiro, saída de jogador, entrada de jogador, chegada de jogador. A gente fala amanhã aqui nos Donos da Bola. Boa semana, tchau, pessoal.